A paz do Senhor Jesus, queridos e amados irmãos de todo do nosso Brasil e do mundo, né, que vão acessar o nosso canal no YouTube e vão se alimentar da palavra de Deus em tempos difíceis, em tempos conturbados, de muita luta, de muita guerra, guerra contra o vírus, guerra contra o coronavírus, disputas políticas ideológicas. Nós chegamos por aqui com mais um vídeo novo no nosso canal e vamos para a palavra de Deus, que é aquilo que norteia e que dirige os nossos caminhos. A minha Bíblia está aberta no livro de Salmos, o número 82, Salmos 82. A minha Bíblia diz assim, ó: Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses. Deus está na congregação dos poderosos. Eu entendo muito bem essa palavra, meus amados irmãos, em uma época difícil. Eu quero abordar aqui um assunto com vocês e eu acho que será de suma importância para nós nesse tempo presente, principalmente para nós como igreja do Senhor, para nós como servos do Deus vivo. Devamos entender e devamos pautar a nossa vida na bondosa, na poderosa, da inefável palavra de Deus. Essa palavra que não muda, essa palavra que ela é fiel naquilo pela qual ela foi enviada. Isaías vai falar sobre isso. Meus amados, eu quero dizer para vocês, e há tempos que eu estou com esse assunto para falar com os irmãos, eu tenho visto, meus queridos e amados, o povo que se diz povo de Deus, envolvidos assim ó, no mundo político, envolvido na política, envolvido nas disputas ideológicas, envolvido nos partidos políticos, travando brigas, travando verdadeiras guerras nas plataformas digitais, nas redes sociais. Eu vou dizer de antemão que eu não concordo, eu acho muito ruim quando os cristãos usam as redes sociais para expor pensamentos políticos a favor de certas pessoas, de certos candidatos ou de certos políticos. Eles mantêm o seu posicionamento nas redes sociais e eu sou contrário a isso. Eles acham que fazendo isso estão defendendo a causa da obra de Deus, estão fazendo a obra de Deus, colocando lá a foto, né, do seu candidato de estimação, do seu candidato preferido, e começa aquelas verdadeiras guerras que não edificam em nada no Facebook, no Instagram, no Twitter, no YouTube, e tornam-se uma verdadeira guerra, manifestando as suas posições ideológicas a favor do homem. Eu acho que o cristão ele deve posicionar, sim, em favor da palavra, posicionar do lado da Bíblia, do lado dos ensinamentos sagrados do Evangelho. Sim, aí sim nós devemos nos posicionar diante da palavra. Eu vejo irmãos que ficam desesperados. Ah, mas a quarentena é o político. E se nós formos olhar pelo campo social, olhar com os olhos sociais, como um cientista social, nós vamos ter muita coisa para nós discordarmos. Se nós formos olhar para os governos, para os partidos políticos com os olhos de um cientista social, nós vamos ter muita coisa para nós criticarmos, para nós posicionarmos contrário. Mas vocês que acompanham o canal do pastor Jefferson Henrique, vocês que me têm acompanhado e têm escutado as minhas mensagens, vocês nunca viram eu me posicionando, citando o nome de certos políticos, porque eu acho que a minha base, o meu trabalho é falar do Evangelho de Jesus Cristo e da Palavra de Deus. Então, pastor Jefferson, o senhor não posiciona aí nas suas redes sociais? Não, você não vai ver aí foto de político A, político B, de candidatos do partido tal, Não, vocês não vão ver e não vão ouvir nos meus trabalhos, nas minhas mensagens, esse tipo de trabalho. Eu vou agora fundamentar a minha fala. Por que é que eu não fico defendendo
o candidato tal, o político tal, o legislador tal, o executivo, o judiciário, os governos, tanto nas esferas municipais, estaduais e federais. Eu não me posiciono, por quê? Porque Deus está na congregação dos poderosos. Eu creio em um Deus que está agindo. Eu creio em um Deus que tem domínio sobre toda e quaisquer circunstâncias que vive o mundo, que vive o Brasil. Eu creio em um Deus que tem domínio sobre todas as coisas. Isso é bonito demais, não é? Você acreditar que Deus tem domínio sobre todas as coisas. Então, quando eu observo que é Deus que tem o domínio, eu não entendo que esse domínio não está na mão dos homens por simples e mero querer deles. Esse domínio veio porque Deus permitiu para estes homens estarem à frente de uma responsabilidade. E eu sei que estes homens terão uma conta muito alta para ser pago diante de Deus, que confiou e que colocou por vontade deliberada de Deus ou por vontade permissiva. Então é por isso que eu, como pastor, não vou estar aqui me posicionando, não vou ficar aqui defendendo, criticando e falando publicamente como um debatedor político, eu não vou ficar aqui como um comentarista político nas minhas redes sociais, porque eu fundamento a minha fé que há um Deus poderoso que julga na congregação dos poderosos. Eu sei, alguns vão para a nova ordem mundial, alguns vão falar de um esquema para destruição em massa, alguns vão falar de um governo tal, de um governo mundial, de um governo tal. Eu creio no governo de Deus. Eu creio que as chaves do bem e do mal, da morte e da vida estão na mão de Deus. E que Deus está na congregação dos poderosos, julgando, decidindo, agindo por meio do homem, para que o homem possa entender que há um Deus que governa. Quando o homem pensa que o governo está na sua mão, quando o líder, seja ele um líder carismático, um líder populista, ou seja ele um líder estadista, seja ele quem for, e ele achar que é os seus méritos, que são as suas decisões que prevalecem, eu acho que essa pessoa está enganada, está equivocada. A minha Bíblia vai falar que o Senhor, lá no livro de Isaías, ele vai profetizar, o Senhor vai dizer sobre Ciro, que nasceria, quem sabe, 100 anos depois. Ciro, meu servo, o Senhor vai falar sobre Ciro. Ou seja, Deus, ele permite que esses homens que estão no governo, tanto nos governos municipais, estaduais e federais, estão aí por permissão de Deus. Então, o meu conselho para os meus amigos que são inscritos no meu canal e que vão compartilhar esse vídeo nas suas plataformas, nos seus canais de comunicação social, eu digo para vocês, não perca tempo com isso. Não perca tempo postando foto do governo federal, do governo de direita, de esquerda. Não perca tempo debatendo esses assuntos, mas aproveite o tempo da pandemia, aproveite esse tempo que nós estamos vivendo, que é o tempo da quarentena, para você lembrar de Deus, para você buscar a Deus, para você viver o teor desta palavra. Sabe por quê? Esse Salmo de número 82, que foi o Salmo que eu mencionei com vocês, ele vai dizer, Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses. Eu sei, cada nação tem os seus deuses, existem países que os deuses são animais, que os deuses são insetos e tantas coisas mais, imagens de escultura e idem, tantas coisas que esses países fazem o seu Deus. É assim ou não é? Claro, cada país com a sua crença e muitos até combatem o cristianismo, mas o Senhor está dizendo assim, não é porque o país tem deuses que eu não estou julgando, que eu não estou trabalhando no meio desse país. Lembra que quando a arca do Senhor foi levada e foi colocada no templo de Dagon, a Bíblia vai dizer que Dagon caiu, os deuses caíram, porque Deus julga no meio dos deuses. O Senhor trabalha no meio da congregação dos poderosos
e julga no meio dos deuses. Não importa se o país combate o cristianismo, se o país manda matar pastores, não importa qual é a ideologia partidária desse país. Eu sirvo um Deus poderoso que manda, que faz, que acontece e que o poder está na mão dele. Então você, meu irmão, você, minha irmã, deixa de ser partidarista, deixa de ser comentarista político e seja pregador do evangelho, seja anunciante da boa palavra de Deus. Capítulo, para mim encerrar agora o nosso vídeo, para não ficar muito longo, Salmo 82, verso de número 13. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois tu possui todas as nações. Eu acho que com esse versículo fecho o meu comentário com chave de ouro. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois tu possui todas as nações. Todas as nações estão na mão do Senhor. Todos os povos, com todos os seus deuses, deuses falsos, mentirosos, o Senhor julga no meio dessas congregações. Levanta, Senhor, porque a ti pertence a terra. Não pertence ao homem, não pertence ao maior partido político do mundo, mas pertence ao Deus que fez os céus e a terra. Tudo está no controle de Deus. Tudo está nas mãos do nosso Senhor. Deus te abençoe, meu querido, meu amado irmão. Esse foi mais um vídeo do canal aqui do Pastor Jefferson. E eu quero te pedir que, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no meu canal, ative o sininho de notificação para assim que um novo vídeo for postado, você possa ouvir, entender a palavra de Deus. Não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de compartilhar nas redes sociais. Isso vai ajudar muito o canal para que o canal cresça e que mais vidas sejam alcançadas pelo Senhor. Deus te abençoe.